Fala galera do canal do Vavá, sou o Palestra Itália, passando para falar para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto. Tem uma que Vocês reclamam do tatiquês, mas usam um jornalistês que... O que é sonora? Ué, mas Tudo bem. sonora? A gente fala termo, aqui. Então tá bom. Então obrigado Vamos por ouvir ensinar. o... Declaração. A gente tem. Ah, vocês reclamam do tatiquês, aí vem falar sonora. Mas eu sempre falei. Mas a gente tem que falar da redação Então tá do bom, aqui, então vamos parei, botar declaração. função, Gostei do assunto. Tá bom. Exatamente pra falar. Hendrick Eu sou o Padre Kelman, cara. Hendrick sobre o Mistura de sucesso Daciolo do Palmeiras. Ou Hendrick emocionado falando sobre o avô? Ah, sempre. A do avô eu não consegui ainda nem ter coragem de escrever, escrevi muita coisa. Falando até com o pessoal do Hendrick e tal. Do avô, eu confesso que eu não tive ainda coração para escrever um texto específico só sobre a questão do avô. O avô. Então, do avô. a gente vai colocar Vanderlei Nogueira também já dando sua opinião. A declaração do Hendrick emocionado falando sobre o avô depois da estreia como jogador profissional do Palmeiras. Eu acredito nele, né? E eu tava esperando porque foi uma semana semanas, né, muito difícil. Eu perdi meu avô, né, antes da final contra o Corinthians e foi muito ruim pra mim, né? Eu joguei com aquilo na cabeça. Meu pai tentou não me falar, né, mas eu já sabia. E consegui, né, fazer aquele gol e eu estava, né, com a cabeça do meu avô, que ele era um cara que queria, né, que eu jogasse no profissional, queria ver eu jogando e eu perder ele no dia antes da final contra o Corinthians, né? Isso vem me pegando um pouco, porque meu pai fica triste, todo mundo, né? E eu queria fazer, né, essa estreia pro meu avô, que é um cara que eu perdi, né? Ele e meu pai também que perdeu meu gol. E que eu possa, né, fazer a felicidade do meu avô que está lá em cima. Olha aí, ó. É ele falando do avô que faleceu. Vanderlei Nogueira, você se emocionou, queria que você falasse sobre essa situação. Eu acho isso espetacular desse garoto. Esse garoto não falou nenhuma bobagem em nenhuma das entrevistas que ele fez até hoje. Nenhuma bobagem. Até pedindo desculpas para a torcida do Corinthians, parece, não foi? Foi contra o Corinthians, né, que ele pediu desculpa? Foi. E não foi com ironia. Não foi com ironia. Enfim, eu acho que... por isso que eu falei, disparado o avô. Esse menino vai emocionar todo mundo, emocionou todo mundo. Eu acho perfeito. Parabéns, está no caminho certíssimo. E por que você se emociona falando dele, Vanderlei? Porque eu gosto dele, eu acho que ele é um cara que eu estou vendo também. Você está vendo aqui no programa, você apresentou o programa horas depois da estreia de um cracaço. Isso para você, daqui 20 anos, você vai falar isso também. Eu juro por Deus, eu escrevi o texto numa lanchonete e tal, o texto que é sobre o Hendrick e tal, e sobre o jogo. E eu falei, não, eu vou escrever sobre o avô. Falando sério, foi uma das poucas vezes na vida que eu não consegui fazer um texto desses que eu normalmente faço, né? E o avô do Hendrick, eu ainda não consegui escrever a respeito, até quando aconteceu, eu estava em férias e tal, fiquei sabendo depois só, né? Na verdade, saber do avô do Hendrick, eu fiquei sabendo ontem mesmo. Antes do dia da estreia do jogo e tal. Essa ainda merece um capítulos à parte, assim, porque é tanta emoção, e eu acabei por conta disso, do Palmeiras também, com a própria família do Rafael Veiga, que tem uma história também mega emocionante, ainda ele jogando, que o momento quando ele se despediu do avô, o avô deixou um bilhetinho pro Rafael Veiga, que ele ia jogar no Palmeiras um dia, que é o clube da família e tal, e pô, como joga, né, e o Hendrick, enfim, tudo isso, e sendo lá de Valparaíso, em Goiás, a família, tudo que o Palmeiras deu, o João Paulo Sampaio, a direção do Palmeiras deu ao Douglas, o pai, a Cíntia tal, e o Hendrick, e eu escrevi sobre isso, é muito interessante, tem duas manifestações, tem lá no meu Instagram também sobre isso, de um corintiano e de um São Paulino. E isso também, Vanderlei, o que o Vanderlei estava falando, o Hendrick está indo não só pela bola que ele tem, mas pela pessoa que ele é, e a família está passando isso, e é fundamental o trabalho da mídia, de quem trabalha e assessora muito bem o Hendrick também nisso, porque gente, eu sei que é tudo muito cedo, mas só para falar, tem muito São Paulino e corintiano pegando a maior rivalidade, torcendo demais pelo Hendrick. Sem dúvida. Pela figura, não é só pelo talento. Então, assim, e eles falam, pô, eu tô muito emocionado por toda essa história que você escreveu aí, Mauro, porque... E da emoção da Cíntia e do Douglas com as imagens, né, que foram flagradas deles celebrando a estreia dele, a entrada dele em campo do Allianz Parque com a camisa do Palmeiras, que é isso, tem muita gente torcendo pelo cara. Então, assim, não é só o talento, é a pessoa que o menino é, desse menino homem, que é um negócio impressionante que esse Hendrick aí.
E a situação dele, né, é que a gente vê tanto jovem que não joga nada, deslumbrado, e o moleque... Velho como nós. E o moleque só se fala nele, só se fala no Hendrick. O Piperno falou, na Espanha, já foi capa de jornal na Espanha, é a grande promessa do futebol brasileiro, é um moleque que todo mundo cobrava pra estrear, estreou, parou a mídia toda pra falar dele, e ele não mostra uma vírgula de deslumbramento, Bruno. Agora, claro, a gente sabe que no começo a grande maioria tem uma humildade. Tem que ver as armadilhas do futebol. Claro. Que aí é daqui a pouco que aparece. É tentação, é festa, é mulher. O senhor passou por isso? Eu passo por isso até hoje, meu amigo. É uma tentação. Eu sou assediado até hoje, sempre. Meu Deus. Mas eu mantenho a humildade, né? Claro! Esse detalhe que é importante. Esse detalhe. Essa virtude que é importante. De todas. Eu quero falar. Por isso que você é a Suprema Corte. Você é a Suprema Corte. Essa virtude. Das 835 virtudes, essa é a primeira. Top! Eu sou assediado sempre, mas mantenho humildade. É o Palmeiras Turbo. Isso. 800 pontos à frente, a virtude. É o nosso Tiquinho Hendrick. Olha, essa dos mesmos criadores de eu tô fechado nesse segundo turno, eu vou de Lula e Bolsonaro, é a mesma frase, né? Eu sou assediado sempre, mas mantenho humildade. Bruno É Prado, sinal do Tiquinho me Hendrick. defenda, Bruno Prado. Não, você é muito. Você cara. é super Isso humilde. levará ao programa. Isso levará Você 6 é um milhões pênalti do de... Pelé, super você é humilde. indefensável, cara. Eu sou o quê? Um pênalti do Pelé batendo, você é indefensável, cara. Cara, não existe. Eu sou muito assediado, por isso eu sou humilde. É humilde. Ele Não, ele não eu sou humilde, deslumbra. não. Mas não deslumbro. Não, ele tem pé no chão. É lógico. Eu tenho meus pés no chão. Xandó? É, os dois, né? Quantos? Ele tem o pé no chão. Agora, essa situação do Hendrick, o Hendrick, ele fala o seguinte sobre o sucesso dele no Palmeiras. Depois, se vocês quiserem, eu falo sobre o meu sucesso também. Não. Isso. Falar de Humildemente ele falará sobre o sucesso dele. Deixa isso pra domingo. Domingo Faz um curso. Humildemente ele falará sobre o sucesso. Os nossos cursos maravilhosos que a gente oferece aqui na Jovem Pan. E o curso? Humildade. E o curso? Sucesso, A humildade. gente vai botar agora a pessoal da New arte do Hendrick aí, o que ele falou sobre o sucesso no Palmeiras. Eu quero chegar ao topo. Eu quero chegar ao topo com o Palmeiras. O Palmeiras sempre quer mais. Vou seguir assim com o Palmeiras, com essa torcida. Sempre vou querer mais. Se eu for para a Europa um dia, vou voltar para jogar no Palmeiras. E creio que possa ganhar títulos com o Palmeiras. Ser campeão mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, tudo. Tá aí. É humilde, mas é um cara com objetivo. E que é maravilhoso. É um Você cara tem que chama a ter- responsabilidade. Perfeito, Pilhado. E você tem que ter essa obsessão, você tem que ter Ambição, essa vontade, ambição, o termo é perfeito, ambição, exatamente. E você vê a humildade. Ele falou, eu espero um dia ganhar títulos. Ele também está falando que não ganhou ainda. Né? Ele sabe que o campeonato não está definido ainda. Não, e respeito pela casa atual. Sem dúvida. Pela Essa coisa casa de querer atual. voltar. Isso é importante. A gente sabe Cabeça de algumas muito histórias. A gente não conhece tudo, mas sabe de algumas histórias. Sabe o momento que ele teve que decidir ir para o Palmeiras e não para uma outra equipe. Parece, não sei se essa é verdade, o Mauro e o Piperno são muito mais enturmados nisso, mas parece que a decisão foi porque deram, digamos assim, um porto mais seguro para o pai. Sem dúvida, foi isso. Acho que foi fundamental, isso. foi isso. Não foi grana. Não foi ajuda de custo, mas foi carinho, um Foi pacote. uma segurança profissional para o pai. Acho que foi isso, não foi? Estou Isso procurando foi palavras, fundamental. mas acho que foi Respeito, isso. carinho e Certo. dinheiro. Então, eu acho que isso é importante. Deu sorte de ter um cara extremamente competente, que o Vampeta todo dia elogia aqui, que é o João Paulo, não é? Sampaio, trabalho excepcional na base do Palmeiras. base, o cara que mudou a história da base do Palmeiras. Que é um cara que fez um trabalho muito bom lá. O clube, né? O clube abraçou ele, deu força e ajudou a família também. Afinal de contas, tinha lá uma pedra preciosa e você tem que retribuir. Não é nenhum favor, é uma retribuição por você, profissional, perfeito. por você, clube, ter o privilégio de ter um jogador fora da curva no seu grupo.
Então, eu acho que isso foi extremamente importante e essa declaração dele mostra o respeito pelo clube. Eu acho que a saída dele, que já é certa, não se sabe exatamente quando, vai ser uma saída assim por cima, uma saída sem traumas. Com porta aberta, como ele deixou claro, e vai ser isso mesmo. A porta aberta é muito, digamos assim, questionável, porque se o cara tem um imenso talento, daqui 2 anos, se ele sair obrigado, todo mundo quer que ele volte. Isso a gente sabe. Mas se você puder sair de forma consagrada, né? Vanderlei, olha, eu acho que é isso. É muito legal você ter pegado esse tema. A gente não sabe o que vai ser, mas eu repito, a margem de erro de não dar certíssima a carreira do Henrique, pelo que ele é, pelo que ele pensa, pelo pé no chão, como é o Pilhado, que é um belíssimo exemplo, não tem erro. Agora, uma coisa que eu posso cravar, que ele vai sair do gol, ele vai sair do gol do Palmeiras. Assim, pelo jeito, quando ele sair do Palmeiras, vai ser de portas escancaradas abertas. Não vai ter problema com negociação. Sem traumas, assim, vai ser trauma até pela dívida de gratidão. Não é dívida, pela gratidão. E isso é também do berço do pai dele, da mulher, da mãe dele, né? Da Cíntia, do Douglas, do tudo que eles fizeram pelo Palmeiras. E quero de novo insistir no João Paulo Sampaio, que o próprio João Paulo Sampaio só ainda está no Palmeiras pela própria gratidão que o João Paulo tem com o Palmeiras, que ele é um cara de mercado, já era, ficou ainda maior. Vários clubes já o procuraram, inclusive não para trabalhar na base, para trabalhar de CEO, para trabalhar de diretor. É um cara extremamente capaz, é um dos maiores na base e querem que ele, inclusive, assume de vez profissional de outros grandes clubes brasileiros, já o procuraram. E ele falou, mais ou menos, mal comparando ou bem comparando, a gratidão que a família do Hendrick tem com o Palmeiras, o João Paulo Sampaio também tem com o Palmeiras. Então, todo esse pacotão faz de virtudes, esse ciclo virtuoso, ajuda